Êxodo capítulo 25, nós vamos começar por esse texto, e o tema que nós vamos falar hoje será além do véu. Você pode repetir comigo? Diga, além do véu. Esse é o texto, é o tema que nós vamos compartilhar hoje à noite. E hoje eu tenho uma tarefa não muito fácil, que é em breves minutos aqui falar com você sobre um tema que é muito complexo, tá? Então eu vou pedir a você bastante atenção e eu vou tentar falar bem devagar, para tentar ser o mais pedagógico possível, para que você de fato possa entender a mensagem do Senhor. Amém? Êxodo capítulo 25, verso 8 e verso 9, diz assim: em mim farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. E me farão um santuário. Que santuário é esse? Nós vemos no verso 9, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, certo? E o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Todos nós conhecemos o Êxodo, né? Todos nós aqui provavelmente já lemos o livro em si, que vai registrar a saída do povo do Egito, e como Deus os conduz ao deserto, e pelo deserto, para que eles chegassem ao que nós temos como registro bíblico, algo chamado Terra Prometida, ou Canaã. Quando nós olhamos para todo o ensino bíblico, nós vemos como Deus fez isso de uma forma tão poderosa, tão sobrenatural. E tudo começa desde o início, né, da chamada daquele que seria o libertador, né, do próprio Moisés. Então, Deus liberta esse povo do Egito, conduz eles pelo deserto. Agora, não só na saída, mas também durante todo esse trajeto, essa peregrinação no deserto, Deus continuou se manifestando de uma forma sobrenatural, através de grandes sinais, maravilhas. Um deles, que nós nunca esquecemos, é a travessia do Mar Vermelho, né? Eles atravessaram a pés enxutos, algo extraordinário, algo que é maravilhoso, é uma maravilha de Deus isso. Deus também, após essa travessia, alimentou o povo durante aquela peregrinação. Deus matou a sede do povo. Deus conduziu eles através desses milagres, desses sinais, dessas maravilhas. E Deus leva eles, após isso, após a travessia do Mar Vermelho, leva eles a um monte, que é chamado de Monte Sinai. Ali é onde nós temos um dos encontros mais poderosos e uma das manifestações mais sobrenaturais de Deus. Até quando a gente lê, a gente fica imaginando qual foi a reação do povo e como nós também iríamos reagir naquela situação. Eu confesso a você que de mim mesmo reagiria da mesma forma, ao ver toda aquela manifestação, toda aquela glória que foi. Então, o encontro ali no Sinai, Deus conduziu o povo para aquele lugar, para que, por um propósito, o encontro iria servir para que Deus se apresentasse para esse povo, para que Deus validasse a liderança de Moisés diante do povo. Então, esse momento era algo proposital de Deus. Deus queria santificar o povo, Deus queria falar diretamente com o povo, Deus queria, naquele lugar, instruir aquele povo sobre as suas leis, sobre como deveria ser a adoração, ou como esse povo iria servi-lo a partir de então. Agora, por que tudo isso? Né? Por que todo esse trabalho? Quando nós olhamos para aquele povo que saiu do Egito, aquele povo saiu com algumas características assim bem latentes, bem visíveis aos nossos olhos, principalmente quando a gente lê. Aquele povo, ele saiu com uma mentalidade totalmente escrava. O povo ficou ali 400 anos, alguns dizem 430 anos, sendo escravos, sendo oprimidos ali, né? Sendo forçados a um trabalho escravo, totalmente de exaustão mesmo, né? Tanto que quando foi requerido que o faraó libertasse, o povo
Faraó veio e ainda dobrou ainda o trabalho deles. Ele pensou assim, esse povo está muito à toa, está pensando em prestar culto, em adorar um outro Deus, não vamos pôr esse povo para trabalhar mais um pouco ainda, né? Então era um povo oprimido. Então quando eles são libertados fisicamente, porém a mente deles continuava ainda escrava. Então é uma das características que nós encontramos ali naquele povo. Além de ser um povo com uma mistura muito grande de pessoas, certo? Povo que era propenso a reclamações. Nós vemos isso de uma forma muito clara quando nós lemos as passagens, né, de Êxodo. Nós vemos como aquele povo em todo momento, em qualquer circunstância, estava fazendo o quê? Reclamando, murmurando. Era um povo que estava propenso aos medos, desânimos e um forte potencial para a idolatria. Tanto que quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte, só 40 dias e 40 noites lá no monte, orando, em jejum, buscando ou recebendo de Deus todas as suas direções, o povo lá embaixo disse o quê? Moisés morreu, nosso líder morreu lá em cima. Ninguém vai subir lá para buscar ele. Então vamos fazer outra coisa aqui, vamos se virar, nós vamos ter que seguir caminho. Então o que eles fazem? Eles pressionarão e a partir desse pressionar Arão, eles fazem o quê? Constroem um bezerro de ouro. E eles começam a adorar aquele bezerro. A dizer, esse é o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, com mão poderosa, com grandes sinais, com grandes maravilhas. Então era um povo propenso à idolatria. Por que eles tiveram essa ideia? De onde eles trouxeram isso? Lá do Egito. Porque o Egito era uma terra idólatra, onde havia vários deuses. Então aquilo ainda estava impregnado nele, fazia parte da natureza daquele povo. Então, em resumo, o povo de Israel era uma massa de escravos em transição. E nós estamos falando aqui de mais ou menos 2 milhões a 3 milhões de pessoas. E só Moisés ali no meio deles para tentar conduzir esse povo pelo deserto em obediência ao Senhor. Então nós vemos aqui uma massa de ex-escravos em transição, lutando para desenvolver uma identidade nacional e espiritual, porque até aqui nós fazemos menção de Israel, dessas pessoas, simplesmente de povo, não é nação. Aqui nós não temos uma organização, não temos isso, não temos leis, não temos nada, é um povo que acabou de sair da escravidão e está no meio do deserto. Tá? A única coisa que eles têm é o quê? Uma palavra de que eles irão chegar numa terra, e é uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel. Então, aqui no deserto, Deus vai tratar com o povo, Deus, ele vai trabalhar nesse povo, porque Deus tem um plano para ele. Esse encontro no Sinai é algo extraordinário. Em Êxodo, no capítulo 19, no verso 9, olha só o que diz: disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Aqui é Deus validando a liderança de Moisés, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. O povo iria encontrar-se com Deus, e o encontro seria ali no Sinai. Agora, o povo deveria se preparar, não era um encontro que era para se apresentar de qualquer maneira diante de Deus. Por que isso? Quando nós olhamos aqui as descrições que Deus vai dando aqui a Moisés, ele diz aqui, estejam prontos no terceiro dia, porque no terceiro dia, à vista de todos, todo o povo descerá sobre o monte Sinai, marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte, será o quê? Morto. Diga comigo, morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Quando nós olhamos isso aqui, nós vemos da seriedade do encontro. Deus vira para Moisés e fala, desce lá agora e prepara o povo. No primeiro, no segundo, porque no terceiro dia, traz o povo até o pé do monte. E ali eu vou descer sobre o monte. Agora, estabeleça limites, porque se alguém tocar no monte, vai morrer.
Se alguém encostar a mão no monte, vai morrer. Irmãos, nós estamos aqui diante de um Deus tão poderoso, com uma manifestação tão extraordinária. Ele quer se apresentar ao povo. Agora, como se apresentar ao povo sem o matar? Deus olha para aquela nação, para aquele povo e diz: como é que eu vou me relacionar com esse povo sem que esse povo morra? Porque nós estamos falando aqui, nós cantamos aqui de um Deus totalmente, puramente santo, poderoso, majestoso. Agora, quando nós olhamos aqui surge-se a ideia do tabernáculo. Deus não queria distância do povo. Deus não queria um relacionamento à distância com essas pessoas. Deus queria estar entre eles, no meio deles, caminhando com eles. Lá no texto que nós lemos de Êxodo 25, verso 8, diz: e me farão um santuário, uma casa, uma habitação, para que eu possa estar no meio deles. Deus queria estar no meio do povo. Como é que Deus ia estar no meio do povo? Com uma manifestação tão poderosa dessa. Como Deus ia caminhar com o povo, estar entre eles, sem consumi-los, pelo poder ou pela glória da sua majestade. Aqui surge a ideia do tabernáculo. Talvez você nunca tenha ouvido sobre o tabernáculo, talvez você nunca viu uma imagem sobre o tabernáculo. Até trouxe uma imagem aí, para facilitar você a entender o que nós queremos dizer aqui. Cadê a imagem? Aí está a imagem. Essa é a imagem do tabernáculo. Nessa apresentação de Deus com o povo, ali no Sinai, gente, a purificação era tão séria, que os casais não poderiam nem namorar naquele período de preparação, né? Aí os maridos dizem: porque o povo precisava estar com suas vestes totalmente limpas, com a sua vida totalmente purificada, porque eles estariam diante de um Deus santo, de um Deus poderoso. A ideia do tabernáculo, desde o seu início até o seu último estágio, que ele é dividido em 3 partes, é um caminho aonde se aproxima em cada fase, em cada parte, mais de Deus. E uma das coisas que nós aprendemos quando nós falamos ou estudamos sobre tabernáculo é que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais de nós precisamos renunciar. E isso é um fato. Nós aprendemos sobre o tabernáculo coisas extraordinárias. São tantos detalhes que foi até difícil para mim preparar esse sermão aqui, porque era tanta coisa e eu precisei enxugar aqui para mim falar um pouco com vocês sobre algo que o Senhor quer tocar o nosso coração, que é além do véu. Quando nós olhamos para essa imagem do tabernáculo, nós vemos que a ideia de Deus é uma ideia perfeita, para estar no meio do povo sem consumir o povo, sem matá-los. O tabernáculo ele é dividido em 3 partes. Nós temos o átrio, que é aquela parte onde você, olhando para a imagem, você vê que ela está toda cercada, porém ela está encoberta. Ali o sol ilumina, traz clareza. Ali nós temos o altar de holocausto, nós temos a bacia de bronze. Depois disso, separado por uma cortina, já adentrando aquele lugar, nós temos o que nós chamamos de lugar santo. No lugar santo, ali o sol já não ilumina mais, não traz mais clareza. O que traz clareza ali, iluminação, é o candelabro. E o candelabro é uma representação do próprio Espírito. Ali nesse lugar nós temos o candelabro, a mesa dos pães e nós temos o altar do incenso. Agora, separando o lugar santo do santo dos santos, ou lugar santíssimo, nós temos algo que é chamado de véu. Ali dentro é totalmente escuro. Diga comigo, totalmente escuro. Ali dentro tem a Arca da Aliança. Sobre a Arca da Aliança tem uma tampa, que é chamada a tampa do propiciatório. Quando o sacerdote ele fazia o sacrifício lá fora, e ele conduzia esse sangue para dentro do tabernáculo, ele levava esse sangue até o lugar santo, até o santo dos santos, o lugar santíssimo, e aspergia o sangue sobre essa tampa. Esse ritual era feito uma vez ao ano, no dia da expiação, mais ou menos entre setembro e outubro no nosso calendário. Então todo esse ritual, tudo isso daqui, era para que o homem tornasse tolerável diante de Deus. Não era para ser algo prazeroso, para Deus olhar e ficar satisfeito, não.
Era algo em que Deus olhava, recebia o sacrifício por aquele sangue, mas era algo tolerável. Por isso que esses sacrifícios, o sacerdote fazia ele diariamente, ali servia o sacerdote diariamente, seja de manhã e à tarde com o sacrifício. E o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos para aspergir esse sangue sobre a tampa do propiciatório. Agora, quando nós olhamos para esses detalhes, observe, qual que é o propósito do tabernáculo? Primeiro, um lugar de adoração, onde o povo iria se reunir para adorar o Senhor. Através dos serviços pelos levitas, através dos sacerdotes que ali ministravam os sacrifícios, trazia a manutenção aos pães da mesa, ao do candelabro, que aquela luz não poderia se apagar hora nenhuma. Então, quando nós olhamos para tudo isso, o tabernáculo era um lugar de adoração. O que mais servia o tabernáculo? Um lugar de sacrifício, seja ele diário ou anual. Servia também para um lugar de habitação. Deus estaria no meio do povo. Todos nós sabemos que o povo era conduzido por uma nuvem, sim ou não? Essa nuvem durante o dia protegia do sol, à noite virava uma coluna de fogo para aquecer e proteger também dos animais selvagens. Essa nuvem, quando ela se movia, o povo levantava acampamento. E os levitas, ou aqueles que ficavam encarregados do serviço do tabernáculo, era a responsabilidade deles desmontar todo o tabernáculo, por isso que o tabernáculo é chamado também de templo móvel. Era eles que desmontavam todo o tabernáculo e assim prosseguia na peregrinação. Quando a nuvem parava, todos eles paravam, acampavam-se ao redor e no meio eles montavam o tabernáculo. Assim seguia o texto que nos diz que Deus habitaria no meio deles. Onde é que Deus se manifestava? Deus se manifestava não no átrio, Deus não se manifestava no lugar santo, Deus só se manifestava no Santo dos Santos. E ele tinha um encontro marcado com o sumo sacerdote uma vez ao ano, no dia da expiação, o dia mais sagrado para o judeu. Quando nós olhamos para esses detalhes, nós vemos que existe o que nós chamamos de o sacrifício propiciatório. O sacrifício propiciatório. Propiciação significa tornar-se favorável a alguém, significa aplacar a sua ira. No nosso contexto aqui, significa a ação em que alguém remove a causa de um conflito. Nesse caso, o sumo sacerdote, aspergindo aquele sangue sobre a tampa do propiciatório, ele estava aplacando a ira de Deus. E ele estava ali removendo algo que causava um conflito, uma separação, que é o quê? O pecado. O sumo sacerdote entrava quantas vezes lá por ano? Uma vez. Apenas uma vez, onde a presença de Deus se manifestava, uma vez ao ano. Ali, somente ele poderia entrar, o sumo sacerdote. Levítico capítulo 16, verso 34, vai nos dizer assim: isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. O sumo sacerdote, ele entrava lá, não entrava sem fazer sacrifício. E o sacrifício serviria, era um sacrifício para ele, em prol dele, e ele fazia outro sacrifício em prol da nação. Então o sumo sacerdote, ele representava ali, não somente ele, mas toda a nação de Israel. Uma vez por ano, ele estava ali, como mediador, intercessor, por ele e por todo o povo. Responsabilidadezinha bacana, né? Ele era o responsável de estar diante de Deus, de ter esse encontro com Deus, e não era um encontro muito amoroso, porque Deus, ele vinha ali totalmente irado, porque ele estava tolerando os pecados. E a função do sumo sacerdote ali naquele momento, diante da arca, da tampa do propiciatório, era aplacar a ira de Deus. E como é que ele fazia isso? Através do sangue dos animais aspergido sobre a tampa do propiciatório. Essa era a tarefa do sumo sacerdote. Agora, como deveria ser feito isso? Qual era a condição dele? O sumo sacerdote deveria fazer esse sacrifício uma vez ao ano, em prol dele, por todo o povo. E ele deveria fazer isso totalmente sozinho. Com muito temor, eu fico imaginando o sentimento dele antes de entrar naquele lugar.
onde Deus iria se manifestar sobre o propiciatório, sobre aquela tampa, e qualquer erro poderia resultar na morte dele lá naquele lugar. Como exemplo disso, nós temos o exemplo de Nadab e Abiú, filhos de Arão, em Levítico capítulo 10, verso 1, eles morreram diante da presença do Senhor. Por quê? Porque fizeram de qualquer jeito. O Senhor especificou tudo no tabernáculo. Ele projetou o tabernáculo, ele deu todas as instruções a Moisés, e todos que iriam construir cada detalhe, cada móvel desse, deveria fazer como Deus disse. Até mesmo o incenso, o perfume que deveria queimar ali no altar do incenso, e que ele iria entrar junto com o sumo sacerdote no Santo dos Santos, era um perfume específico. Se fosse qualquer um, de qualquer jeito, tinha consequência. Isso é algo que precisa ser observado por nós. Levítico capítulo 10, verso 1 diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho, ou qualquer tipo, perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aqui surge-se algo extraordinário. Tem uma teoria, não tem nada na Bíblia que comprove isso, mas há uma teoria que diz que era amarrado uma corda no sumo sacerdote, seja na sua cintura ou no seu tornozelo. Porque imagina só se esse homem morre lá dentro. Como é que alguém iria tirar ele de lá? Se o sumo sacerdote, o homem mais santo da nação, morreu lá dentro, imagina nós, se vai entrar lá. Então tem essa teoria, tá? Não tem nenhum texto bíblico que prove isso, ok? Mas eu fico imaginando como havia um temor muito grande e de fato de medo de entrar nesse lugar, em todos os seus preparativos, em toda a condição, em cada sacrifício, na preparação do incenso, do perfume, para adentrar a esse lugar e estar diante de Deus, da manifestação de Deus. Nadab e Abiú fizeram de qualquer forma. Fizeram de qualquer jeito. Isso aqui nos ensina algumas lições. Uma delas é: as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. Às vezes a gente tenta facilitar algumas coisas, às vezes a gente tenta tornar assim algo natural para algumas pessoas não se tornarem assim. Nossa, esse povo é muito religioso, muito rígido. Não, a gente tenta, ser flexível com algumas coisas. Agora, não entenda isso como algo que precisa ser feito sem temor. Não no sentido de medo, mas no sentido de reverência, de respeito. Não podemos esquecer que essa reunião aqui não é para homens, não é para mim, não é para você. Nós estamos aqui não para alegrar um ao outro, nós estamos aqui para satisfazer, adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O culto aqui não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Ele. Agora, não pode ser feito de qualquer forma. Quando você vier para esse lugar, quando você entrar nesse lugar, que haja temor no seu coração. Eu estou diante de Deus, diante da santidade do Senhor. Amém? Então Nadab e Abiú não se preocuparam com isso e fizeram de qualquer forma. O que aconteceu? Fogo do céu desceu e os consumiu ali mesmo. Tem alguns textos na Bíblia que parece que não é da Bíblia, parece que é, Por isso que eu quero lê-la aqui com você, para vocês entenderem. Nós precisamos ter consciência hoje, mais do que nunca, do tamanho do nosso Deus, da grandeza dEle, do quanto Ele é santo, poderoso, e quanto nós, seres humanos, limitados, fracos, barro, orgulhosos, não podemos esquecer o tamanho do Deus que nós servimos. Tem textos, olha só esse texto aqui, abra aí sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 31. Nós precisamos ter consciência do tamanho do nosso Deus, e aqui eu lembro até do pastor Aguinaldo, quando ele fala, nosso Deus é um Deus fofinho. Gente, Ele é mesmo, Ele é maravilhoso, nosso Deus é um Deus de amor, grandioso em misericórdia. E eu estou aqui hoje falando com vocês, você está aqui hoje, e nós somos a causa desse amor, dessa misericórdia, dessa graça. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus também é um Deus de justiça, ok? Não quer dizer que é dois deuses, não, faz parte do caráter de Deus. E agora o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da dispensação da graça, aonde Ele se manifesta pela graça, pelo amor, pela misericórdia. Mas não podemos esquecer que
Olha só o que diz aqui, Hebreus 10, 31, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus. Tem mais alguém aqui? Parece que esse texto não está na Bíblia, né? Mas se você olhar aí, Hebreus capítulo 10, era bom se você abrisse aí, né? Porque às vezes você pode pensar, não, só tem na Bíblia dele. Não é. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O encontro ali no propiciatório, no Santo dos Santos, uma vez por ano, era exatamente o sumo sacerdote diante desse Deus. De um Deus que está tolerando os pecados da humanidade. Apocalipse capítulo de número 6, olha só o que diz esse texto. Capítulo 6, verso 12. Muitas pessoas não gostam de ler Apocalipse. Tem alguém aqui assim? Que perde sono, dá medo, dá pesadelo à noite. De fato, vamos dizer assim, um caldo mais grosso, né? O texto, a mensagem de Apocalipse, mas olha só esse texto, Apocalipse capítulo 6, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. Aqui é a abertura dos primeiros selos. Nós estamos aqui no período da grande tribulação, ao que você aprende em escatologia. Agora, esse período de grande tribulação é o período onde não é a manifestação da ira do diabo, é a manifestação da ira de Deus. Lembra que eu falei que nós estamos num período da graça, onde o Senhor comunica, se manifesta pela graça, misericórdia, pelo amor? Agora não, na grande tribulação, Deus está se manifestando pela sua ira, pela sua justiça. E olha só essa manifestação. Aqui foi aberto o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Tem os selos, tem as taças, tem as trombetas, tá? São 21 pragas, fora os ais no meio. E, gente, cada praga destrói a terça parte da terra. Quando você vai lendo isso aí, dá medo mesmo. Sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Imagine essa cena. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui, se você olhar no texto, todos e toda a classe social está aqui. Aquele que não tem dinheiro nenhum, para falar que não é pobre. Aquele que é rico demais. Reis, governantes, autoridades, todos estão aqui. E quando eles estão aqui, o que eles estão fazendo? Eles estão se escondendo. Se escondendo nos montes, nos penhascos, e eles estão gritando desesperados para essas montanhas cair sobre eles, matá-los, escondê-los, fazer alguma coisa. Eles querem fugir da presença, da face do Cordeiro, da ira dele. Será que é o mesmo Deus que nós estamos servindo? Será que é o mesmo Deus que você está servindo? Será que é o mesmo Deus em que as pessoas estão pregando por aí? O nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Havia um véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Não sei por que chama véu, porque o negócio era pesado pra caramba. O véu, como diz o historiador Flávio Josefo, o historiador do primeiro século, ele tinha 18 metros, 12 centímetros de largura. E de acordo com ele, cavalos puxando de um lado e do outro não conseguia rasgar o véu. Para carregar esse véu, precisava-se de muitos homens para que pudesse o carregar, e com extrema dificuldade. Para que um véu desse?
para separar simplesmente um lugar do outro. Para que um véu desse? Qual que é o seu propósito, o seu tamanho, o seu peso? Para que isso? De fato, trazia uma mensagem muito clara, para mostrar sobre a dificuldade ou impossibilidade do homem chegar-se diante de Deus. Para isso servia o véu. Tanto que quando o sumo sacerdote ele entrava ali uma vez ao ano, um lugar que era restringido a somente uma pessoa, e a um momento do ano, ele entrava pelo canto, espremido pelo véu. Ele passava se espremendo pelo canto. Não tinha uma abertura no meio do véu para que ele pudesse acessar. Não. Ele passava pelo canto. Num lugar totalmente escuro. Como é que ele caminhava lá dentro? Ele caminhava tateando, até ele encontrar a arca, encontrar a tampa do propiciatório, e ali ele se encontrar com Deus, e aspergir o sangue, e Deus ser aplacada a sua ira e a sua justiça satisfeita. Mesmo que de forma momentânea, mesmo que de uma forma passageira, porque isso deveria ser repetido no próximo ano. O sumo sacerdote diante da arca, ele fazia exatamente isso. Ele tinha esse encontro com o Senhor, para que a ira do Senhor fosse satisfeita. Cristo se apresentou diante do Pai, no nosso lugar. Em Hebreus, no capítulo 9, no verso 24, diz: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus capítulo 9, verso de número 24. A seguir você vai ver esse texto. Quando nós olhamos para a palavra propiciação, significa se tornar favorável, aplacar a ira. Lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 13, nós temos um momento em que Jesus ele vai falar sobre o fariseu e o publicano. O fariseu ele vai orar no templo e ele vai dizer: Senhor, graças te dou, porque eu sou isso, aquilo, faço aquilo, e não sou nem como aquele publicano ali. E aponta para o publicano. O publicano, ele estava orando lá no canto e ele fazia só uma oração: Senhor, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia aqui na tradução quer dizer propício, ser propício a mim. O publicano ele está orando e está pedindo: Senhor, aplaca a sua ira de mim. Que a sua ira não seja derramada sobre mim. É isso que quando nós oramos e pedimos a Deus misericórdia, é isso que nós estamos pedindo: Deus, que a sua ira não me consuma. Mas por que isso? Deus não me ama? Ama, mas tem um negócio que nós também amamos, que chama-se o quê? Pecado. E esse pecado é a causa do conflito. Esse pecado é o que nos separa de Deus. Esse pecado é a causa da morte de Cristo lá na cruz. Quando nós olhamos para o ensino bíblico, nós vemos que a mensagem de Jesus lá naquela cruz é uma mensagem de amor e uma mensagem de juízo. Todo o tabernáculo, cada detalhe dele, cada um dos seus móveis, aponta para o sacrifício de Jesus que viria lá na frente. Cada detalhe do tabernáculo, quando você tiver a oportunidade, no próximo ano vai ter a escola bíblica, você vai poder fazer a sua inscrição e aprender. Você vai aprender sobre tudo isso, e você vai ver como em cada detalhe, Deus, através do tabernáculo, estava ensinando o povo: olha, isso aqui é momentâneo, mas vai chegar um dia em que não vai precisar mais de sangue de animais. Não vai ser um sacrifício momentâneo, não vai ser algo para se tolerar, vai ser um sacrifício de um único cordeiro, Cristo Jesus, e vai arrancar o pecado de todos os homens. Isso é algo maravilhoso, isso é algo extraordinário. A mensagem de Jesus lá naquela cruz, 1 de João 4,10 diz: nisso consiste um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em Romanos capítulo 3, verso 23, nós vemos
que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Diga comigo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem nenhum que nasceu que possa dizer, não, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso desse sacrifício. Eu não preciso desse sangue sobre mim. Não, não tem ninguém. Todos pecaram. Todos pecaram e estão separados de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora no verso 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A mensagem de Jesus lá naquela cruz é uma mensagem de juízo. Qual que é a mensagem de juízo? Da mesma forma que o sumo sacerdote se apresentava uma vez ao ano diante daquela arca, diante da tampa do propiciatório, para aplacar a ira de Deus, Jesus estava lá naquela cruz, como nosso sumo sacerdote, como sacrifício, como sangue que deveria ser aspergido sobre o propiciatório. E ali ele estava aplacando a ira de Deus sobre todos nós. Deus, ele estava nos tolerando até Cristo vir. Ele estava tolerando todos os nossos pecados. Deus estava sendo paciente. Porque você sabe qual que era a vontade de Deus? Era descer e acabar com todo mundo. Era matar todo mundo. Por quê? Porque ele precisa ser justo. É caráter dele. Ele é justo. Então, para que ele seja justo, ele precisa cumprir a sua própria palavra. E a própria palavra dele diz o que? A alma que pecar, essa morrerá. Então Deus precisa ser justo, eu preciso punir alguém. Ele vinha tolerando o homem e o aceitando de uma forma momentânea, através dos sacrifícios de animais, ali no tabernáculo, posteriormente no templo, até que Cristo veio, e ele sim foi o sacrifício verdadeiro, o sangue derramado para a justificação de todos nós. Ali na cruz, Deus estava punindo Jesus, todos os nossos pecados sendo cravados nele. Ali na cruz é um encontro extraordinário, aonde Cristo, o sumo sacerdote, estava diante de um Deus irado, satisfazendo toda a sua justiça, aplacando a ira de Deus. Porque imagina só, você estar diante de um Deus irado. O escritor aos Hebreus, ele diz, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Cristo experimentou isso no nosso lugar. Penso eu que lá no jardim do Getsemane, quando Cristo ele tem aquela agonia toda, até a ponto de suar gotas de sangue, ele não estava pensando apenas nos sacrifícios da carne lá na cruz. Ele estava vendo tudo o que iria enfrentar e da sua separação com o Pai. Todos os pecados que ele ia receber. Talvez você não saiba, mas lá naquela cruz, foi onde todos os pecados da humanidade se convergiram em um único só lugar, em uma só pessoa. Desde os pecados de Adão até aqueles que ainda nem nasceram. Todos os pecados da humanidade estavam em um só lugar, em uma só pessoa. Todos os pecados do homem, todos os meus pecados, todos os seus pecados, estavam nele. Estavam nele. Fica imaginando o sumo sacerdote ali diante do santuário de Deus, da arca, da tampa do propiciatório, diante de um Deus irado, representando não só a si mesmo, mas toda a nação. Imagine Jesus não só representando a si mesmo, mas toda a humanidade. E ele está ali agora, diante do Pai, se apresentando ao Pai, o seu sangue sendo derramado e a justiça de Deus sendo satisfeita. Agora, para que tudo isso? Como o texto de Romanos diz, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus.
Cristo foi punido no nosso lugar. Recebeu todos os nossos pecados e ali naquela cruz derramou todo o seu sangue. Agora nós somos justificados gratuitamente. Diga comigo, gratuitamente. A única coisa que nós precisamos fazer hoje, irmão, é decidir por Ele. É olhar o que Ele fez. O amor pregado naquela cruz. A mensagem de justiça e de juízo pregado naquela cruz. Somente Ele sozinho, enfrentando tudo aquilo. Somente Ele sozinho diante do Pai, no nosso lugar. E hoje o trabalho que eu tenho é a saber, que se o seu coração você crer, e com a sua boca você confessar que Cristo é Senhor, você será salvo. Eu acredito e eu entendo Deus quando chegar no momento da grande tribulação e Ele está irado daquele jeito. A ira dele sendo manifestada daquela forma, por quê? Porque nós estamos na dispensação da graça, e você que já estudou, ainda não sabe sobre as dispensações, a da graça é a maior de todas. Nós já estamos indo para mais de 2000 anos, em que Deus está dando tempo para a humanidade reconhecer o seu sacrifício, reconhecer o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, mas o homem não enxerga. Não vê. E quando chega o tempo da ira, vai perguntar, cadê o Deus de amor? O Deus de amor se manifestou durante 2000 anos. A outra dispensação maior que nós teremos vai ser a do milênio, imagina só. Nós já estamos com mais de 2000 anos em que Deus está pregando amor, pregando graça, pregando justiça, dizendo venha, confessa seus pecados, abandone essa vida de lascívia, de impureza, venha, confesse, e eu vou te receber, eu vou lavar todos os seus pecados, te perdoar, você vai ter acesso ao meu reino, a vida eterna. Por isso que no tempo da grande tribulação, Deus já vai vir com a sua ira. Por quê, meu irmão? Ou nós damos valor agora na mensagem do amor e da misericórdia, ou será conhecido o juízo de Deus. Há 2 encontros extraordinários na história. E nós oramos para que você, igreja, Alcance Goiânia, todos que estão aqui estejam no primeiro encontro. O primeiro encontro vai ser o tribunal de Cristo, a igreja já arrebatada. Só que agora tem um tribunal de Cristo, diga comigo, tribunal de Cristo. Só quem está aqui, tribunal de Cristo. Você vai ser arrebatado em nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, lavada, remida, santa, vai ser arrebatada, amém? Mas você ainda vai ter um encontro, um cara a cara com Deus. E lá você vai ter que prestar conta de tudo que você fez, por meio ou através do corpo. Ainda vai ter uma prestação de contas, mesmo sendo a igreja arrebatada. Deus leva a sério as coisas, Deus leva a sério a sua palavra, Deus nos dá vida, saúde, recursos. E o que nós estamos fazendo com isso? Deus nos dá o tempo que estamos fazendo com isso. Deus vai prestar contas de tudo isso. Aí tem aqueles irmãos, né? Às vezes a gente fica observando que não gosta de dar feedback, né? Não, mas nossa, é tão chato esse negócio de ficar prestando conta. Irmãos, você querendo ou não, você vai ter que chegar diante de Deus, você vai ter que prestar conta de tudo. De tudo. E vai ser um por um. E não vai ter aquele negocinho assim, nossa, anda logo que eu estou com pressa. Não, vai ter que esperar. E você vai ter que dizer o que você fez, o que não fez, por que não fez, qual que foi a intenção, qual que foi a motivação, por que quer fazer. Vai ter que prestar conta de tudo. Ore para que você esteja. Esse é o melhor lugar para estar. Porque o outro encontro, e esse eu quero ler. Apocalipse, diga comigo, Apocalipse. Diga comigo, Apocalipse. Capítulo 20. Vai lá. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Hoje não é para você sair com medo daqui não, mas se você sair também não tem problema nenhum. Eu não tenho dificuldade com isso. Apocalipse capítulo 20. Nesse encontro aqui, meu irmão,
você não vai estar, em nome de Jesus. Mas olha só o que será para aqueles que irão. Vi um grande trono branco. Irmãos, só de ler isso aqui já me arrupei a espinha. Vi um grande trono branco, e aquele que nele assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Aí você pode me perguntar, irmão, para que esse tanto de livro? Essa biblioteca toda, é toda a história da humanidade escrita, nos mínimos detalhes. Tá? O que você faz, o que você fala, o que você pensa, tudo. Está tudo sendo tomado nota, tá? E foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados. Os mortos aqui são os que estão aqui só para receber sentença, tá? Porque essa já é a segunda ressurreição, já é para condenação. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escrito onde? Nos livros. Você faz as coisas e acha que ninguém vê. Deus está vendo. Tem um anjo dedo duro lá, irmão, só para escrever o que a gente faz. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um. Sem pressa, irmão. Sem correria. Um por um. Segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Hoje quem morre sem Cristo vai para o inferno. Tá? Talvez você nunca tenha ouvido isso aqui tão diretamente dessa plataforma, mas está ouvindo hoje. Quem morre sem Jesus vai para o inferno. E o inferno é um lugar provisório de tormento. Tá? Porque vai chegar nesse dia aqui onde a morte, que é o último inimigo a ser vencido, e o inferno, eles serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo é o lugar de tormento eterno. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmão, é nessa hora que você me pergunta, como é que faz a inscrição para esse livro aí, para colocar meu nome nesse livro? Lá no aplicativo. Alcance Goiânia. Você vai lá em cursos e capacitações. Vai ter um lugar lá que está escrito assim, batismo. Vai ter o batismo. O testemunho público de que você está dizendo, eu quero Jesus, eu não quero saber desse mundo, eu não quero saber mais do pecado, eu quero Cristo na minha vida. Então corre lá e faz sua inscrição. Mas como é que faz para ter um nome no livro da vida? Creia em Jesus. Confesse Jesus com a sua boca. Diga, Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor da minha casa. Eu entrego a Ele todo o meu ser. Senhor, venha e perdoa todos os meus pecados, porque eu te ofendi. Eu pequei contra ti e eu quero o teu perdão. Fazendo isso, meu irmão, seu nome vai ser escrito no livro da vida. Amém? Os 3 milagres extraordinários da salvação. Hebreus capítulo 10, verso 19, vai nos dizer, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Imagine isso daqui. O lugar, a entrada no Santo dos Santos era restringido a uma só pessoa. E uma vez ao ano. O povo não podia entrar nesse lugar onde a presença de Deus era manifestada. O povo não tinha acesso à presença de Deus, somente um homem podia entrar lá, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Não podia entrar de qualquer maneira, em qualquer momento, porque senão ele morria lá dentro. Agora, Cristo, Ele é o véu que foi rasgado. Lá na cruz a Bíblia vai nos dizer que quando Ele diz está consumado, o véu lá no templo se rasgou de alto
abaixo. Aquilo que separava o homem de Deus não existe mais. Agora o escritor aos Hebreus, ele vem dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Se coloque de pé. Não é para você entrar agora com medo, com temor de morrer lá dentro, porque você agora não é lavado ou remido por sangue de animal, mas é pelo sangue de Jesus, o Cordeiro Santo. Quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício anteriormente feito pelo sumo sacerdote era um sacrifício momentâneo, transitório, passageiro. Ele apenas encobria o pecado, tornava o homem tolerável diante de Deus. Através do sacrifício de Jesus, pelo sangue de Cristo, nós somos lavados, remidos, justificados. Agora, os nossos pecados, eles não são encobertos, eles são arrancados. Sermos justificados, que é um dos grandes milagres da salvação, a justificação, o ato de tornar-nos justos diante de Deus pelo sangue de Jesus, quer dizer que Deus agora, Ele olha para nós e Ele diz: não tem mais nenhum pecado na minha presença, você é santo. Romanos 5:1 diz: tendo, pois, paz com Deus, através de Jesus Cristo. Nós fomos também santificados. Antes nós éramos inimigos de Deus, impuros, sujos, não éramos nem povo, sem aliança, sem esperança nesse mundo. Agora, pelo sacrifício de Jesus, através do véu, nós podemos ter acesso à presença dEle, porque nós também agora somos santificados. Da mesma forma que o Senhor é santo, agora nós somos semelhantes a Cristo e aptos a estar diante da presença do Senhor. Hebreus no capítulo 10, no verso 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho, não é um caminho mais pelo tabernáculo, entrando pelo átrio, passando pelo lugar santo, e uma vez ao ano, chegando ao santo dos santos. Não, é pelo novo e vivo caminho, além do véu. Isto é, pela carne de Cristo que foi rasgada naquela cruz. Ele, o nosso sumo sacerdote, aquele que se colocou diante do Senhor para aplacar a sua ira, recebendo todos os nossos pecados, sendo morto no nosso lugar, e agora nós podemos ser reconciliados com o Senhor, nós podemos ter acesso à presença do Senhor, nós podemos entrar diante do Senhor não com medo, mas com ousadia, intrepidez. Nós podemos entrar diante dEle a todo momento, em qualquer lugar. Quando eu quiser ter acesso ao Senhor, eu posso. Eu não preciso esperar uma vez ao ano, eu não preciso esperar um dia específico. O acesso está liberado, além do véu. O véu foi rasgado, Cristo está disponível a todos nós. Ele está disponível a todos nós.